Para que você possa identificar as competências necessárias para aquela vaga, para aquele cargo, e depois avaliar muito bem quais dessas competências o profissional que está sendo avaliado tem, é importante que você siga alguns passos. A identificação das competências depende de quais competências estão sendo solicitadas naquele momento para aquele cargo. Muitas vezes você já tem um mapeamento descrito em algum lugar ou até mesmo na descrição de cargos, quais competências são necessárias. Mas muitas vezes, como nós vimos no vídeo anterior, o contexto daquela vaga é diferente nesse momento. As aspirações da empresa são diferentes, então é sempre importante que você revise o perfil em cada processo seletivo que seja feito e pergunte ao líder se realmente aquelas são as competências necessárias ou se algo mudou naquele momento. Então, para mapear um perfil de competências, é necessário definir as competências técnicas e comportamentais exigidas naquela função. Como que nós vamos mapear um perfil por competência? Então, o primeiro passo é estabelecer a parceria com a área requisitante, ou, se você é o requisitante da vaga, é revisar se realmente aquilo que você está avaliando é o que você precisa para aquele momento. A área requisitante da vaga deve trabalhar em parceria com a área de seleção, fornecendo as informações sobre o perfil, sobre a empresa e sobre a equipe. Então, o entrevistador, a pessoa que vai fazer a entrevista por competência, nunca vai trabalhar sozinha, ela sempre vai trabalhar em parceria com quem está requisitando a vaga, para que juntos vocês possam definir o melhor perfil e entender com profundidade o que está sendo requerido naquele momento. O segundo passo é, além de você ouvir o requisitante, também buscar outros indicadores de competência que podem fornecer informações imprescindíveis para o sucesso do cargo, para o sucesso desse processo seletivo. Nem sempre, dentro dessa conversa, desse alinhamento, nós podemos ter todas as informações. É sempre necessário que você tenha outras informações adicionais, que nós vamos ver na sequência como você pode levantar. São aquelas informações que nem sempre são detalhadas pelo líder, por quem está requisitando a vaga, mas elas podem ser observadas no dia a dia, em algumas outras fontes que nem sempre são bem avaliadas. Então, alguns exemplos de indicadores, onde você pode encontrar essas informações. Por exemplo, analisando os indicadores de RH ou outros disponíveis. Quais são os indicadores de RH? Geralmente o turnover, ou seja, a rotatividade, por que está ocorrendo tanta rotatividade, se é uma empresa que trabalha dessa forma por algum aspecto salarial, de benefício ou características de mercado. Isso vai interferir na adaptação desse profissional dentro da empresa. Se existe muito absenteísmo, como é o índice de acidente de trabalho, como a empresa trabalha com esses indicadores, se ela leva em consideração a quantidade de treinamentos disponível. Então, tudo isso pode ser um subsídio para que você possa definir mais competências necessárias. Com outros funcionários que já ocupam o cargo, então, se existem pessoas dentro do mesmo cargo nessa empresa, você pode conversar com eles e entender como que é o dia a dia, quais são os desafios, quais são as decisões, qual é a autonomia que o líder dá para que eles possam atuar. Você pode também observar o ambiente de trabalho e a cultura. A observação ela é um método um pouco mais subjetivo, mas pode trazer muita informação importante. Então, ir até o local de trabalho, observar como são dispostos os móveis, como as pessoas trabalham-se de forma um pouco mais concentrada ou com mais relacionamento com clientes e com parceiros ou com os colegas. Enfim, você vai conseguir ter uma melhor informação de como que é a cultura daquela empresa se você for até o local de trabalho. Às vezes esse posto de trabalho está em outro local, não está ali onde você fica, onde o profissional vai ficar. Ele pode estar circulando e é importante que você vá muitas vezes, por exemplo, um vendedor, você vá junto com ele visitar o cliente, entender também como é esse cliente. No alinhamento do perfil com o requisitante, fazer todas as perguntas.
Prepare-se antes de fazer esse alinhamento. Faça perguntas para ele de como que é, peça para que ele fale para você como que é o dia a dia, quais são os desafios que esse profissional vai enfrentar. Por mais que isso já esteja escrito no papel, quando nós perguntamos e conversamos pessoalmente, muitas informações adicionais podem vir, que vão ser de fundamental importância para que você entenda melhor o perfil. As demais fontes de informações que o recrutador tem acesso, que você pode, às vezes, contato com clientes, contato com fornecedores, você também pode utilizar. Temos também a descrição do cargo e informações técnicas. É claro que nem sempre a empresa que você está trabalhando tem essa descrição, mas se tiver e estiver atualizada, é claro, você pode utilizar como uma excelente ferramenta também de informações sobre o cargo. O salário e os benefícios, isso é fundamental. Nós estamos aqui falando de um alinhamento, não só por competência, mas todas as informações que você precisa saber sobre uma vaga e sobre a empresa, para um processo seletivo normal, que não seja por competência, você tem que continuar levantando. Então, é muito importante que você tenha um formulário, que inclusive estará nos nossos anexos, como uma referência, um modelo que você pode utilizar. Você pode usar esses modelos para fazer todo o teu alinhamento. Portanto, salário, benefícios, o local de trabalho, o horário, as folgas, se são necessárias horas extras. Também é muito importante que você pergunte e deixe isso muito claro, porque na hora de avaliar o candidato, você vai entender se ele vai estar disponível, por exemplo, para fazer horas extras fim de semana ou depois do horário, quando for necessário, ou não. Os principais desafios do cargo, nós já falamos, são informações que você pode conseguir com pessoas que já ocupam o cargo ou com o líder. Situações críticas administradas pelo cargo. Então, quais são as situações mais difíceis que essa pessoa vai enfrentar? E se ela vai ter autonomia para tomar decisões sozinha ou se ela sempre vai ter que recorrer à sua liderança? Nós temos profissionais no mercado, por exemplo, que não gostam de trabalhar com muita autonomia, preferem ter sempre o suporte da liderança e vice-versa. Aqueles profissionais que também gostam de ter mais autonomia e tomar mais decisões, Pessoas às vezes mais experientes, com maior maturidade emocional, gostam de se comportar dessa forma. Então você vai ter que conciliar, vai ter que encontrar nesse profissional essa característica compatível com aquilo que a empresa está solicitando e com o perfil da empresa. Conhecimento do negócio ou ramo de atividade. Então, procure saber quais são os concorrentes da sua empresa, como ela está posicionada dentro do mercado, como que ela se comporta, como que é esse ramo de atividade, se é um ramo de atividade que tem profissionais mais qualificados no mercado, ou se normalmente as empresas têm que qualificar os seus profissionais. Se existe domínio de metodologias de trabalho, se vai ser exigido algum domínio específico, um conhecimento técnico muito específico e se existem esses profissionais no mercado. O motivo ou força propulsora para a abertura da vaga, se está sendo uma substituição, um aumento de quadro, ou qual a outra possibilidade que possa aí ter por estar sendo aberta essa vaga. Isso é importante você saber, inclusive, se a empresa está crescendo, se esse cargo é um cargo novo e existe mesmo uma definição do que essa pessoa vai fazer ou se ela vai ter que ajudar muitas vezes a construir esse perfil. Uma outra coisa que é muito importante, se está sendo uma substituição, o porquê que essa pessoa está sendo substituída, se ela foi desligada ou pediu desligamento. Essa informação é fundamental porque muitas vezes pode ter ocorrido algum erro no processo seletivo e você sabendo dessa informação, você vai poder prevenir problemas futuros. Qual o nível de responsabilidade de decisões e ações que são exigidas para entender se essa pessoa tem o preparo técnico, emocional, experiência necessária para tomar essas decisões. Quais são os maiores erros cometidos nesse cargo? Se de repente o profissional que estava lá cometeu algum erro e se esse erro pode ser minimizado nas próximas contratações.
Eventuais exigências legais exigidas para a função, então se essa pessoa tem que ter algum tipo de registro em conselho profissional, né, de acordo com a sua formação, se ela vai responder pela empresa por isso. Características dos fornecedores e clientes. Então, como são esses clientes? São clientes muito exigentes, clientes difíceis de conquistar. E aqui a gente não está falando só de cliente externo, né? O teu consumidor final, mas nós também estamos falando do teu cliente interno. Se você é um recrutador, por exemplo, provavelmente o teu cliente são todas as outras áreas que contratam pessoas e que dependem do seu serviço. Então, como que é esse teu cliente? É um cliente aberto a lhe dar informações, são clientes que treinam os seus funcionários, clientes mais exigentes, clientes dispostos a treinar ou aquele cliente que quer o profissional já pronto. Então, entender quais são as características do seu fornecedor e também, é claro, do seu consumidor final, porque vai interferir no detalhamento do perfil da sua vaga. A cultura da equipe da liderança, nós já falamos anteriormente, quão é importante você conhecer o estilo da liderança e também dessa equipe de trabalho. Técnicas de negociação, se esse profissional vai precisar entender de técnicas de negociação, não só se ele for um vendedor, mas, por exemplo, se ele vai ter que lidar com negociações internas dentro da empresa. Os valores, a missão da empresa e da área requisitante, também nós já falamos, e as outras informações que são específicas do cargo, né? Já falamos de formações, idiomas, conhecimentos técnicos, enfim, tudo que for necessário para que esse profissional possa preencher bem essa oportunidade. Então, essas são sugestões, indicadores de competência que você pode utilizar, mas é claro que você pode criar também outros. A nossa sugestão é que você, a partir dessa análise desse quadro, crie também uma lista de todas as informações que você precisa coletar antes de iniciar um processo seletivo. Faça essa lista e deixe ela como material suporte toda vez que você for fazer um alinhamento ou levantar um perfil. Além do formulário que já vai ser preenchido, essa lista vai poder te ajudar em levantar informações e fazer com que você tenha um aprofundamento muito diferenciado no entendimento dessa oportunidade.